Olá, pessoal. Bem-vindo de volta para o nosso último vídeo sobre discussão e conclusão. Acho que como vocês devem estar bem animados para o último vídeo, né, que é o último, eu também estou para a finalização dessas série de vídeos sobre o artigo científico da área de medicina. Então, a discussão e ou conclusão, porque alguns artigos, algumas revistas têm conclusão como uma seção separada do artigo, outras não. Por isso que está discussão ou conclusão, ou ambas, né, em uma só. Às vezes alguns artigos só incluem discussão. Elas incluem três principais movimentos, que são o primeiro, o 9, enfatizar os resultados gerais da pesquisa. O 10, explicar os resultados específicos. E o 11, por meio do estabelecimento, né, das conclusões, né, de estabelecer e de afirmar, indicar as conclusões. O movimento 9, começando pela ênfase dos resultados gerais, ele tem como principal função confirmar ou refutar, né, os resultados que foram, o objetivo da pesquisa. E ele, como nós podemos identificar isso? Por meio de afirmações, como nesse exemplo, the results of this study suggest, ou our results offer clear evidence of, ou pelo uso de termos específicos, né? Eu digo termos específicos aqui que denotem objetivo, né? Então, como the major aim of this trial has been attained, né? Ou the main objective, né, of this study was achieved, etc. Ainda na discussão, nós vamos para o movimento 10, que é o movimento que possui o maior número de divisões, de submovimentos, que são 5 partes, né, 5 passos, né? E a parte 10, né, ela restabelece, né, estabelece os principais, né, observações feitas no estudo. Indica também a significância dessas observações, as interpreta e justificam por meio da referência dos procedimentos que foram adotados, né, durante a construção do estudo. Então, a parte 1 seria estabelecer os resultados específicos, a 2, interpretar os dados, 3, indicar a significância dos resultados, 4, contrastar os resultados da pesquisa com os estudos anteriores e, por fim, indicar as limitações do estudo. Como nós podemos identificar esses movimentos dentro do movimento, essas partes, né, dentro do movimento 10? Então, pelo uso do passado regular para relatar um resultado, né, passado regular, que eu diz passado simples, né, para relatar um resultado. Então, como no exemplo, the current study, which was free of all temporal uncertainty, indicated that adverse levels of such and such are evident long before clinical symptoms began. Ou o uso de palavras também específicas, como o uso do presente, né, o verbo do presente, mais a construção that, né? Isso é uma classe de gramática específica. Então, this defines implies that. Além disso, nós podemos observar a indicação da significância dos resultados com algumas palavras, né, alguns termos específicos, como advérbio, particularly important. Né? Important é uma palavra bem comum para utilizar esse tipo de dados, dizer, olha, realmente tem significância esses resultados. E o uso de expressões afirmativas, né? Palavras específicas que analisem o contraste entre o estudo, né, atual com os anteriores. Então, studies cited by such and such, and our results indicate
the importance of close and frequent follow-up of patients, or such and such have discussed the difficulty of treating such and such. Our study included 11 vulvar carcinoma. Então, são expressões, né, que sinalizam esse contraste entre o que foi feito no estudo, né, o que foi visto, e com a literatura anterior. Também, uma das características é encontrar afirmações que descrevem as limitações dos resultados. Então, the major results of error in studies of these types are, we do not know the effect of immunization because these were excluded from the trial. Our data was clearly unable to define. O uso de formas negativas para indicar as limitações dos estudos anteriores. However, such and such did not mention the status of HPV 16 genoma impaired. Though some studies have reported significant association between parental smoking and increased incidence of hospitalization of children for respiratory disease, they do not distinguish between the effect of passive exposure to cigarette smoke after birth and the effect of such and such. Então, aqui, essas duas formas negativas, elas implicam realmente limitações dos antigos estudos anteriores, e isso nos leva para o último movimento, que é o movimento 10, que tem a função de fazer uma síntese das visões do autor ou dos autores, das contribuições que o estudo traz para a área, para o campo de estudo. Então, ele contém informações relacionadas às implicações daquele estudo e também a indicação de novos estudos, de novas pesquisas, e que são as duas partes incluídas que fazem parte dos submovimentos do movimento 11, que a primeira é indicar as implicações do estudo e a segunda promover novas ou outras pesquisas. O movimento 11, nós podemos encontrar indicação de implicações da pesquisa com o uso de termos específicos, the practical implications, então esse termo especificamente, ou the results of the current study support the concept, né? Então support, implications e outras palavras que estejam relacionadas a esse conceito. O uso de palavras específicas sugerindo novas pesquisas, né, such and such, deserve further study, ou further studies are required, e também uma outra característica do movimento 11 é usar termos, né, que denotam síntese, né, como conclusion, summary, ou como nesse exemplo, in summary, this study has shown such and such and such. Mão na massa. A discussão de cara já começa com o movimento 9, que, para vocês relembrarem, é a descrição dos resultados gerais do estudo. Então, in this study we found, como vocês podem ver aqui, ou aqui, these findings provided evidence of such and such, support, influence. E ele já parte para o movimento 10.1, estabelecendo resultados específicos, although the risk estimated across 3 comparison groups suggested a possible minimum increase. Were larger discrepancies between. Então, aqui já dando resultados mais específicos. E ele vem para o movimento 2, a parte 2, do movimento 10, que é a interpretação dos resultados. E como eu cheguei nessa conclusão foi que ele usa a palavra que may indicate a great possibility of residual. Então, indicated. Então, isso é indicou, né? Então, realmente está indicando a significação, interpretando os resultados, tá? E após ele vai para o movimento 10.4, que é por meio
de contrastar os resultados do presente estudo com anteriores, e fica isso muito claro aqui. Study have found that those who received blah blah blah, as such, those who received the influenza vaccine before the start are likely to be more informative, blá, blá, blá. Aqui seria 10.4, não 10.3, foi um erro de digitação, me desculpem. E aqui ele continua, studies have been conducted, one study compared, this study found that localized soreness, blah, blah, blah. Further, our previous work did not detect it. Então, ele vai ainda fazendo, fazendo essas contrastando os resultados do estudo atual com os anteriores. Aqui ainda continua o movimento 10.4, the current study expand the previous work to include, né, e aqui ele já está falando sobre os resultados, né, dele mesmo, mas comparando com os outros. E ele volta para o movimento, ele vai para o movimento 10.3, que é de indicar a significância do resultado. Né? Então, our data reveal an important message opportunity to vaccinate. Então, a palavra important realmente aparece aqui, né, para dar essa significância, né, dizer, olha, resultados são importantes, né, e ele volta para o 10.4, aqui no data are scarce in the literature regarding current coverage, but our data and this current data will suggest that estão fazendo ainda is an ample opportunity to improve, ainda fazendo uma comparando os estudos, o estudo atual com os estudos anteriores. Ele segue ainda usando 10.4 e chegando aqui nessa segunda parte, que ele já começa a falar das limitações do estudo. Usando aqui esse although, ele já começa nessa parte 10.5, que é although safety is a primary concern, data to support this appreciation have been limited. Então, ele indica que a limitação dos resultados do estudo dele. E ele segue para o movimento 11, desculpe, já na parte 1, que é indicar as implicações. Our study has important strengths, including the very large and diverse patient population, including a wide range of ages. E ainda ele vai e ainda diz, which allowed us to capture utilization and further our results of allowed us, this robust sample allowed us. Então, ele já está estabelecendo quais são as implicações do estudo dele, e ele volta para o 10.5, incluindo ainda as limitações. There are, however, some potential limitations to this study that should be considered. Furthermore, because the majority, ele descreve todas as limitações e volta aqui no to address potential bias with this approach, no movimento 11.1, indicando que to address potential bias with this approach, we conducted sensitivity analysis on a subject of patients. Então, aqui ele está dizendo já que, indicando as implicações, né? Então, eles conseguiram abordar essas limitações, esses potenciais vieses, abordando por meio dessa análise de sensitividade. E, por fim, o movimento
11.2, que seria de promover outras pesquisas, nesse estudo especificamente, ele não é citado. Então, esse movimento aqui não foi, ele não existe. Eu coloquei esse último quadro com 3 asterísticos, desculpa, porque há essa parte de dados suplementares, né, aqui, que é uma forma, talvez, que talvez poderia ser classificado como também uma parte ou um movimento, mas é necessário maiores informações. É aquela uma das partes que não fica muito claro qual é o objetivo. E para terminar, esse paper especificamente, a conclusão ele é claramente uma indicação das implicações do estudo, the data demonstrating effectiveness of influential vaccination of a data about safety provide assurance closure of this care gap in a reasonable strategy to reduce. Ele realmente diz as implicações aqui. O que não ficou claro para mim foi o começo da conclusão, que ele começa dizendo: concern about safety should not be a deterrent to the decision to vaccinate a patient while hospitalized. Então, aqui ele já está dando, na verdade, um tipo de conclusão, obviamente, mas não indicando implicações, né? Então, isso não ficou muito claro para mim, mas nessa outra parte, there remains a prominent care gap in the missed opportunities for influenza vaccination in the inpatient setting. Isso também me dá uma ideia de que possivelmente ele está indicando que há necessidade de novos estudos, mas não ficou muito claro. Então, eu classifiquei, desculpe novamente, como no movimento 11.1, mas há informações aqui que precisam ser destrinchadas e revistas, talvez há sim essas possibilidades que eu acabei de mencionar. Um outro ponto que não tem nos movimentos do NOGO é a questão de agradecimentos. E o que eu achei curioso também, que além de agradecer, eles fazem um tipo de disclosure, que é the findings and conclusion in this article are those of the articles and do not necessarily represent the official position of the Center for Disease Control and Prevention, né? Então, isso para mim não ficou muito claro também que tipo de movimento que seria, né? Porque eles estão fazendo essa ressalva. O artigo em português, ele começa também ele já começa com o 10.1, o 10.1, não, desculpa, eu acho que eu na hora de classificar coloquei errado aqui, seria o 9, né? Que o principal achado desse estudo foi o desenvolvimento de uma ferramenta, né? Então, ele coloca o resultado geral, que seria 9, tá? Ao invés de 10.1. Só que ele já parte para o 10.4, colocando questões. Parece ser consenso internacional e é também preconizado pelo encontro tal, que caracterizada a emergência, a situação requer sempre o uso de drogas injetáveis. Então, ele está aqui fazendo contrastando, né, algumas informações, ou indicando, né, questões relacionadas a estudos anteriores, indicando, afirmando algumas coisas relacionadas ao conhecimento, ao consenso internacional e ao conhecimento que já existe e a situação que foi encontrada no estudo. Ele também ainda continua no 10.4, dizendo a validação de novos equipamentos para essa finalidade não é recente. Então, desde 1980, vários protocolos, blá, 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 e ele continua dando essas informações e citando Helsden et al., os autores demonstraram, achados semelhantes foram reportados, o presente estudo de forma semelhante não demonstrou diferença significativa. Então, aqui ele está fazendo essa contrastação com
contrastando, comparando e utilizando o movimento 10.4. Ele vai no 10.4 ainda, além disso, a preocupação com o uso é ratificada nacionalmente no Programa de Segurança do Paciente, né, constituindo uma de suas metas, e por isso a tolerância ao método também constitui importante fator avaliado neste estudo, né? Então, aqui já é nessa parte de constitui importante fator avaliado nesse estudo, eu acho que ele já foi para o movimento 10.3, que indica a interpretação dos resultados. E ele volta para o 10.1, né, dizendo, né, especificando resultados específicos da pesquisa, em que apenas 3.6 pacientes referidos dor local com uso de psera. Então, isso é uma informação específica, né, do resultado do estudo. E também ele já volta, já segue para a indicação das limitações, né, invibializando comparações, né? Então aqui ele já diz que foi o tempo total de monitorização também pode ser fator determinante, e que no estudo, né, houve uma invibialização dessas comparações. Então ele está indicando limitações do resultado. Aqui ele volta para o 10.1 dizendo que o tempo de aquisição da primeira medida pela tonometria arterial foi inferior quando comparado. Então, aqui estabelecendo ainda resultados específicos, usando o P, etc. E ele segue para o movimento 11.2 no estudo em português, porque ele diz que esse é um achado promissor para futuras investigações clínicas. Então, ele já começa sugerindo novos estudos. Nessa continuação da conclusão, ele já começa com 10.3, indicando a significância dos resultados. Outra vantagem, né? Então, a outra vantagem do equipamento que foi descoberto é o fato da medida do PA batimentos permanecerem inalterados durante o processo, e o que pode trazer informações adicionais durante o procedimento. Então, que pode trazer, né? Então, ele está dizendo, indicando a significância dos resultados, e continua dizendo, além disso, o controle tal e tal pode ser útil, né? Utilizando palavras positivas. E continuando no movimento 10.5, aqui em algumas limitações, né? Então, 10.5 indicando limitações dos resultados, algumas limitações devem ser apontadas, e ele descreve as limitações, e ele volta de novo para o 11.2, o que implica na necessidade de novos estudos, né? Então, repete isso aqui de uma outra forma. E, além disso, a reprodução desses resultados em outros setores é fundamental para a compreensão de sua usabilidade, uma vez que a população foi bastante específica. Então, aí também é um movimento 11.2 indicando, promovendo novas pesquisas. E, por fim, ele estabelece algumas implicações na conclusão dele, dizendo: houve correlação entre as medidas de pressão, foi observado maior agilidade, o que pode contribuir, assim, o equipamento desenvolvido pode constituir uma ferramenta promissora para monitoramento hemodinâmico, que ele finaliza dizendo quais foram as implicações do estudo dele para a área. Aqui também, na revista nacional, nós temos essa parte de agradecimentos que não estão nos movimentos do NOGO, e no modelo do NOGO, digo. E também eles fazem uma questão que indica transparência, né? Que o presente estudo está vinculado à tese de tal pessoa que teve financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior da CAPES. Então, esse movimento que não está descrito aqui também no NOGO. Bom, pessoal, com isso a gente termina, né, as explicações sobre os movimentos do artigo científico.
Eu espero que tenha sido interessante e prático, e eu tenha conseguido ser o mais didático possível, mas como eu já falei, eu estou à extrema disposição, por e-mail, por telefone, vocês têm os meus contatos, para a gente conversar pessoalmente, fazer algum atendimento mais pessoal, a gente pode, como conforme vocês forem fazendo as análises, eu posso, estou à disposição de a gente marcar um horário, uma sessão, olha, não estou entendendo, não estou indo para frente, a gente pode conversar, tá? Então, por favor, me avisem, estou mesmo à disposição de vocês. Eu estabeleci como cronograma de entregas um número de 2 ou 3 artigos de cada língua, em português ou em inglês, né, até o dia 30 de outubro deste ano. Né? Eu vou mandar esses textos para vocês até a sexta-feira, né, no máximo até sexta-feira, mas eu pretendo mandar assim que possível, porque eu estou selecionando, mas na verdade já estão selecionados, eu só preciso encaminhar para você. Aliás, eu gostaria que vocês me dissessem se preferem em PDF ou se preferem que eu encaminhe eles em formato Word, que talvez seja mais tranquilo para vocês trabalharem e classificarem. Então, acho que eu vou mandar em Word, pensando melhor. E o restante das entregas, né, conforme a disponibilidade de vocês, pode ser até o dia 31/1/2020. Então, nós vamos analisar, como eu já falei no começo, 10 artigos de cada língua. Então, nesse primeiro momento, de 2 a 3 de cada língua, né? Então, a gente pode analisar 4 artigos ou 6 artigos. O ideal seria ótimo analisar 3, mas se não puder, eu sei que todos vocês são bastante ocupados, tem muitas atividades para fazer, então se vocês conseguirem analisar 2 artigos de cada língua já é excelente. Nós vamos precisar fazer uma reunião de consenso, né, para discutir os movimentos que a gente não conseguir realmente encontrar ali, ou para, às vezes, ver, olha, eu achei um movimento tal, tal, e o que você achou? Então, essa reunião de consenso é bastante importante para finalizar essa análise, né, e eu acho que é também um aprendizado para vocês, e nessa parte a gente vai ter que fazer um esforço, eu não sei, de tentar, eu vou tentar adequar ao máximo o horário de vocês. Eu sei que todo mundo tem algumas limitações, mas o ideal é que a gente faça isso junto. Então, eu estou sugerindo dia 2, 3 ou 4 de novembro e eu vou encaminhar as informações por e-mail, né, assim que eu receber. Então, por favor, se vocês puderem responder nesse e-mail que eu estou encaminhando os vídeos, a melhor data para vocês, 2, 3 ou 4 de novembro, e qual o horário, se é o horário da manhã ou tarde, aí eu mando eu mando um Doodle, né, que é uma ferramenta de disponibilidade, e a gente consegue ver se eu atendo todos os horários. E também a segunda reunião de consenso, o meu objetivo é que a gente faça em janeiro ou fevereiro, no mais tardar, no comecinho de fevereiro, ou antes, se vocês conseguirem me encaminhar esses artigos com antecedência. Aqui eu só queria mostrar alguns materiais como sugestão para leitura relacionada à escrita acadêmica, né? Esses livros são do Swales, né? São livros recentes, eles são ótimos livros, todos estão disponíveis no Michigan Publishing, da Universidade de Michigan, e são excelentes livros para quem tem interesse de melhorar e entender um pouco mais essa questão de descrição baseada em gênero, né, discursivo em gênero, né, o artigo científico como gênero. E também tem um texto só sobre abstracts, e também como escrever uma revisão de literatura, como escrever uma introdução, né, e como você navegar na academia, né? Então, são bem interessantes, livros bem bons. E em português, tem esses livros que são publicados pelo grupo do Laboratório de Letramento Acadêmico,
né, por uma das professoras lá, que é a professora Heloísa, que ela é do francês, mas ela fez esse trabalho primoroso, e outros autores de outras instituições aí que fizeram essa série, e são muito interessantes, estão relacionados à resenha, resumo, trabalhos de pesquisa, planejar gêneros acadêmicos, como escrever e ilustrar um artigo científico, e artigos de opinião. Então, também é uma sugestão, publicados pela Parábola, ótimos livros. Essas são as referências do meu trabalho, né, dessa apresentação. Se vocês se interessarem também de buscarem mais informações sobre o que eu apresentei. E esses são os meus contatos, os meus e-mails, estou à disposição, como eu disse novamente. E só para a gente finalizar com um pouco mais de humor, né? Esse é o processo aí de revisar e ressubmeter, que eu acho que todos nós já passamos em algum momento da vida. Você faz um draft e recebe cheio de solicitações para revisar, revisa de novo, e por fim, né, o seu orientador fala: I'm sick of reading this, just turn it in, né, porque ele não aguenta mais ler. Então, draft approved, né? Mas só numa hora que você já está bastante cansado e bem, você também não aguenta mais olhar. Então, a escrita é desafiadora, a escrita é um desafio, e nós temos que tentar desenvolver esses tipos de leituras e metodologias para que ela se torne um pouco mais palatável e realista dentro da nossa vida. Então, esses movimentos do Nogo são bastante interessantes, e eu acho que podem ajudar bastante vocês na hora de escreverem os seus artigos, e a análise vai ainda melhorar esse olhar que vocês vão e com certeza desenvolver para a leitura de artigos. Não ler o artigo simplesmente tentando entender o conteúdo, mas ler o artigo tentando encontrar ali os movimentos e quais são, na verdade, as estratégias e os objetivos, né, de cada uma das partes que estão sendo discutidas ali. Bom, eu espero que todos tenham gostado, e mais uma vez, muito obrigado pelo se voluntariarem, e obrigado por me ouvirem até agora, todos esses vídeos. Eu sei que não é fácil, mas eu estou muito grato. Muito obrigado, pessoal. Até mais, até o nosso consenso, e, por favor, me escrevam, e eu estou à disposição. Um abraço, tchau, tchau.